Existem vários outros temas muito interessantes que Efésios aborda. A questão da união entre judeus e gentios é algo muito central para a epístola. Nós temos ensino sobre casamento, sobre criação de filhos, mas eu quero ver se a gente consegue trabalhar pelo menos mais um tema aqui, e um que me vem à cabeça é mais para o final, no capítulo 6, quando ele vai falar sobre a escravidão, sobre a questão do senhor e do servo, o relacionamento entre um e outro, como é que fica isso em relação ao nosso entendimento de escravidão. O que é que o autor aborda sobre isso? Bom, por conta dos últimos debates na nossa geração sobre esse tema e a relação desse tema com a teologia, é sempre muito complicado a gente falar sobre um tema como esse, né? Embora deva ser falado. E quando a gente vai falar de um tema como esse, eu acho que algumas coisas precisam ser destacadas, algumas coisas precisam ser previamente levadas em consideração. E antes de tudo, eu acho que é bastante relevante, é relevante a gente destacar que há um interesse, pelo menos nas últimas décadas, um renovado interesse, e a gente pode ver isso por meio de debates e também de publicação de artigos sobre o problema histórico da escravidão. Esses debates, esses artigos, eles chegaram também à academia teológica e, inevitavelmente, têm levado os teólogos a uma reflexão e a considerarem, na verdade, a questão da escravidão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E, diante disso, Honor escreveu um escurso, né, que é é como se fosse um capítulo dentro de um capítulo do comentário dele, onde ele se dedicou a considerar essas questões em relação aos dias do apóstolo Paulo. E ele é bastante taxativo, ele foi bastante taxativo quanto à escravidão ser algo desonroso e humilhante. Ele não olha a escravidão como algo bom. Ele entende que a escravidão era produto da queda e entende que a escravidão ela sofreu corrupções enormes na questão da própria relação entre os seres humanos, né? Trazendo humilhação, trazendo, enfim, vários tipos de problemas para as relações interpessoais, não só do primeiro século, mas até mesmo antes do primeiro século, uma vez que a gente encontra essas relações de escravidão também bem antes do cristianismo primitivo. O que a gente sabe é que essa relação ela era regulada como uma instituição ius gentium, que era um direito que se estabelecia entre os povos. Embora ele não justificasse, ele não aceitasse a humilhação provocada pela escravidão, né? Ele entendia, ou ele entende, né, conforme o texto, que era um direito que havia entre os povos. Por um outro lado, outro destaque importante que ele fez, e que é muito natural que a gente tenha que fazer aqui também, é o perigo que a gente corre de fazermos leituras anacrônicas. O que eu quero dizer com isso? É aquela questão de, pela consciência que nós temos da escravidão americana, ou pela consciência que nós temos da escravidão no Brasil, pegarmos esses parâmetros e transportarmos para o cristianismo do primeiro século, achando que o que eles tinham lá no primeiro século era semelhante ao que nós tínhamos aqui no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos. Isso não é verdade. Essa leitura, embora ela seja feita por muitas pessoas, mas ela não é uma leitura ajustada e ela não é uma leitura adequada. Por exemplo, na antiguidade, a escravidão nada tinha a ver com a cor da pele. Nada tinha a ver com a cor da pele. Já nos séculos 19 e 20, no Brasil, nos Estados Unidos, a escravidão tem a ver com a cor da pele. Isso é óbvio, isso é claro por aquilo que a história, de fato, ela demonstra. Nos dias de Paulo, nos dias do primeiro século, os escravos eles vinham de diversas nações. E, além disso, algumas questões sociais importantes. Pessoas livres podiam se vender como escravos. Elas podiam se vender como escravas, sabendo que, claro, posteriormente elas poderiam recuperar a liberdade. Era uma espécie de venda sob contrato, né? Mas, por exemplo, nos dias de Paulo,
embora houvesse muita atrocidade e humilhação, os escravos eles eram tutores, né? Paulo, inclusive, vai utilizar essa linguagem lá em Gálatas 3:24, quando ele vai falar da lei como uma tutora que conduz a Cristo, né? Os escravos eram tutores dos filhos dos senhores, vamos dizer assim. Há indícios históricos, por exemplo, que alguns deles eram uma espécie de professores do ensino superior naquela época. Escravos eram médicos, alguns trabalhavam no setor da economia, outros trabalhavam na agricultura, outros trabalhavam na indústria, outros eram cozinheiros, outros eram padeiros, outros eram fabricantes de móveis. E eu poderia listar aqui uma quantidade razoável de profissões que o próprio autor no comentário lista, faz referência no próprio texto. A pergunta que talvez as pessoas fazem é a seguinte: por que Paulo ele não defendeu a abolição daquela escravidão? Já que ele escreve ali as suas cartas, ele lida com as relações entre senhores e servos, ou senhores e escravos, por que ele não propôs alguma coisa no entorno da abolição da escravidão? Que essa é a pergunta que, principalmente aqueles que fazem leitura anacrônica da escravidão, acabam fazendo, né? E aí eu tenho algumas razões, pelo menos quatro respostas a essa pergunta. Primeiro, porque a mente de Paulo não se enquadrava nas categorias de pensamento que nós temos hoje. Por uma razão óbvia, né? A escravidão era de outra categoria. A mentalidade do primeiro século era uma mentalidade com categorias diferentes das categorias que nós temos hoje. Segundo, a segunda resposta é que a escravidão dos dias de Paulo era bem diferente, obviamente, da escravidão moderna. Eu não estou com isso amenizando a escravidão do passado em relação à moderna. Como eu disse, a situação é muitas vezes degradante, humilhante, e exigia ali intervenções mesmo, por conta do pecado, por conta da transgressão, por conta da maldade. Entretanto, eram categorias diferentes de pensamento. Então, a visão dos dias de Paulo era uma visão diferente das visões que nós temos hoje, porque a escravidão em si ela era diferente de tudo que nós vemos nos séculos 19 e 20. Terceira resposta que eu poderia dar, que eu posso dar, é que Paulo estava muito mais preocupado com a transformação das pessoas e o testemunho do evangelho nas condições em que elas se encontravam. Ele estava muito mais preocupado em fazer com que o escravo fosse um escravo, obviamente ele estivesse a serviço de um senhor terreno, mas como um cristão agora. De alguma maneira isso fica muito evidente na relação ali entre, na carta que Paulo escreve a Filemão, ali a relação com Onésimo. Isso fica muito evidente, onde Paulo ele deixa claro o desejo que ele tinha que ele fosse tratado como um irmão, mas que ele entenderia, por exemplo, por conta do ius gentium, que pudesse ser mantido escravo, mas que pelo menos ele fosse tratado como um irmão também em Cristo. E talvez o ponto mais importante, para mim, seja o quarto, é que diante da iminente volta de Jesus, e aí a gente não pode esquecer que o apóstolo Paulo esperava que Jesus voltasse na sua própria geração, que não seria algo demorado, isso fica muito claro na sua carta aos Tessalonicenses, tudo isso iria ruir e seria estabelecido um tempo de alegria, justiça e paz. Portanto, a escravidão acabaria. Então, assim, Paulo ele se ocupa muito mais com a questão de mostrar como aqueles irmãos, nas condições que eles viviam, eles deveriam honrar a Deus. E, bom, se Cristo está para voltar a qualquer momento, ele pode voltar a qualquer momento, todo esse cenário caótico estabelecido pelo pecado vai ruir. E aí vai se estabelecer ali um reino de alegria, de justiça, de paz, né, conforme o próprio Paulo estabelece. Então, essa ideia, inclusive, muitos pontos dessas ideias aqui são compartilhadas, inclusive, com o autor, o Harold Hoehner. Ele trabalha e desenvolve algumas dessas ideias encontradas aí no próprio livro.